Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tenho uma conversa bem séria para conversar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre Apocalipse 3, a respeito sobre a igreja de Laodiceia, a última igreja da profecia, ou seja, é a profecia para o nosso tempo. Então você que se considera cristão, praticante de alguma denominação religiosa, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque essa mensagem é para mim e essa mensagem é para você. Então, lá em Apocalipse 3, no versinho 15, diz assim: Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de te vomitar-te da minha boca. Gente, olha que sério isso. Deus, ele está a ponto de nos vomitar da boca dele. Por que Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele? Eu quero conversar com vocês sobre dois pontos importantes. Mas ali no versinho 17 diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando fala aqui a respeito de ser rico, eu não quero que você olhe para isso aqui com um olhar de uma riqueza materialista, e sim uma riqueza espiritual. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Antigamente não existia uma Bíblia assim, com tudo escritinho, coisa linda. Hoje tem a Bíblia Note para você ter todas as suas notações. E antigamente as pessoas, elas aprendiam a respeito de Deus e elas iam transmitindo para os seus filhos, e os filhos iam transmitindo para os filhos dos filhos, e assim por geração em geração. E querido, muita gente sofreu e morreu para que você pudesse hoje ter uma Bíblia maravilhosa, para que você pudesse estudar e passar tempo em comunhão com Deus. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo que nós temos riqueza espiritual. Nós temos Bíblia, guias de estudo bíblico, líderes religiosos, pastores, padres, pessoas que orientam pessoas, lives. Gente, quanto canal, quantas pessoas, quantas denominações religiosas, todo mundo querendo ensinar a Bíblia para todo mundo. Nós somos ricos espiritualmente, mas Jesus está a ponto de nos vomitar da boca dele, e que nós somos infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E agora é esse ponto que eu quero chegar. Eu ouvi um homem falando a respeito dessa história e ele deu o seguinte exemplo. Ele estava trabalhando numa laje com um companheiro de trabalho dele, e estava muito quente, muito calor, eles sentiram sede, eles pegaram uma jarra de água gelada para tomaram aquela água, se refrescaram, a água estava gelada, estava boa para consumo. Sobrou um tanto assim, eles procuraram uma sombra para colocar essa água, para que ela não esquentasse, não ficasse morna, e continuaram trabalhando. Quando eles voltaram a trabalhar, voltou aquele cansaço, aquele calor, eles foram tomar aquela água. E o que aconteceu com aquela água naquele calor? Ela ficou o quê? Morna, imprópria para consumo. Quando eles colocaram ela na boca, eles tiveram vontade de vomitar. A água não estava boa para consumo. E é assim que a nossa geração hoje, essa geração cristã que existe sobre a terra, está morna, e Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele. Sabe, querido, essa mornidão, a gente pode dar vários exemplos a respeito disso, mas hoje em dia nós somos um cristão que nós temos um pé na igreja e um pé no mundo. E Deus aqui, ele diz que ele quer ou que a gente seja quente ou que seja frio, mas que a gente não seja morno. E nós estamos com um pé na igreja e um pé no mundo. E eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, tá bom? Não entenda dessa forma. Eu também não sou exemplo para ninguém. Mas como que nós somos cristãos
hipócritas. Sabe, eu me lembro quando eu ia para a igreja com a minha mãe, eu tomava a Santa Ceia no sábado à noite e depois logo mais eu ia para a festa, bebia, dançava e me dizia ser cristã, seguidora de Jesus. Deus, ele não deseja que você viva dessa forma, com um pé na igreja e um pé no mundo, mas que você seja 100% dele. E hoje as pessoas, elas acham completamente normal servir a Deus e servir as coisas do mundo. Sabe, antigamente, quando as famílias, elas iam comer, todos se ajoelhavam em volta da mesa para pedir a bênção sobre o alimento. E hoje em dia a nossa geração não tá nem aí com nada, as pessoas não se importam, as pessoas, elas não oram mais, elas não passam mais momento em oração entre família. Sabe, outra coisa que eu queria conversar, hoje em dia os cristãos, eles não carregam as suas Bíblias e eles não leem mais a Bíblia. Querido, me diz, quando foi a última vez que você fez um ano bíblico, que você leu a sua Bíblia de Gênesis ao Apocalipse? As pessoas, elas não têm mais comunhão com Deus, elas se dizem cristãs, mas elas não se relacionam com o Deus que elas professam seguir. E eu repito, e Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele. Sabe, hoje em dia a gente está tão preocupado com os nossos celulares, com o nosso trabalho, e Deus está sempre em segundo, terceiro, quarto plano em nossa vida. Ah, se a gente pegasse na nossa Bíblia com a mesma frequência que a gente pega no nosso celular, acho que o mundo inteiro já teria sido pregado o Evangelho e Cristo já poderia ter voltado e a gente já podia estar vivendo a eternidade feliz, num lugar sem dor, sem pecado, sem tristeza. Mas não, nós estamos vivendo nesse mundo ainda porque nós somos uma geração morna, que Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele. Mas ele diz assim: aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Querido, o que é esse ouro refinado? O ouro refinado nada mais é do que a palavra de Deus. Deus, ele deseja que nós estejamos em comunhão com ele através da palavra. A palavra de Deus, ela é a maior fonte de riqueza que nós temos nesse mundo. Ela é aquilo que nos orienta para termos a vida eterna. E aqui diz, e as vestiduras brancas para vestir a vergonha da tua nudez. Sabe, nós somos completamente corrompidos, tomados, sujos pelo pecado. E as vestiduras brancas aqui, elas são as vestes de Cristo. Cristo, ele nos dá a sua veste branca, sem mancha de pecado, e ele nos reveste com a sua justiça. E quando Deus, ele olha para nós, ele não vê em nós essa mancha de pecado, mas ele vê as vestes brancas, o caráter de Cristo Jesus imputado em nós. E aqui diz, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Querido, o que é o colírio? O colírio nada mais é do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos mostra a verdade. Quando você vai ler a Bíblia, você pede para que Deus, ele unja os seus olhos para que você realmente entenda aquilo que está escrito aqui? Querido, nem todos os caminhos levam para o céu. Se você não pedir para que Deus, ele com o seu Espírito te oriente, você pode ser enganado. E Deus, ele deseja que nós temos visão espiritual não só para entender a Bíblia da forma como ela é, da forma como Deus quer que nós entendamos ela, mas que nós também tenhamos visão espiritual para enxergar outras coisas da nossa vida. Ali no verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-se. Sabe, essa mensagem é forte, só que Deus, ele nos dá essa mensagem como um pai amoroso para repreender, para disciplinar o seu filho para o seu bem. Às vezes a gente pensa, nossa, que difícil abandonar as coisas do mundo.
para seguir a Jesus? Parece tão penoso, tão difícil. Aqui no verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Presta atenção nesse verso. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo na porta, quer dizer que o quê? Ele está do lado de fora. Por que que Deus está do lado de fora da sua vida? Querido, abra o coração para que Deus possa entrar na sua vida, para que Ele possa fazer morada na sua vida e assim você vai poder cear com Ele. Às vezes você pode estar achando que é difícil, mas ali no verso 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus também diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E Deus está falando ao seu coração agora. Que decisão você vai tomar? Deus bate a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração e viva um cristianismo de acordo com a vontade de Deus. Querido, larga essa mornidão, pelo amor de Deus. Essa coisa de estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Por favor, tome decisões ao lado de Jesus, seja 100% dele e não permita que nada te afaste dele. Tome uma decisão hoje de ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão fervoroso, um cristão que faz a vontade de Deus. Não seja como a maioria que professa o nome de Deus, mas está lá, bebendo, festando, estando na igreja hoje e amanhã estando no mundo. Querido, peça para que Deus te ajude, para que você se converta de todo o seu coração a Ele, que você possa viver uma vida abundante. Só Cristo pode te oferecer. Deus, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, a verdadeira alegria. Não permita perder tempo com as coisas que te tirem do céu. Por favor, invista na sua eternidade e assim vamos permanecer juntos no caminho até que Ele venha. Mas você precisa tomar a sua decisão hoje de ser 100% dele. Um beijo e fiquem com Deus.